Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 103 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas relevantes como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. O tema hoje é importantíssimo. Eu dei o nome de O Executivo e o Alerta Econômico. Mas antes de começarmos, faço um convite para você já deixar o seu like, fazer um comentário, compartilhar esse podcast. A plataforma, toda vez que você faz isso, ela entende que você está gostando do conteúdo e apresenta ele para mais gente. Então, fica aqui o nosso convite e, é claro, também para que você se inscreva no nosso canal. Os assinantes que se inscrevem, eles têm o direito de assistir a Conversa Controversa, que é uma parte do nosso podcast que nós deixamos reservados para falar de temas mais polêmicos. E hoje, sem dúvida, o tema tem algumas informações importantíssimas para você entender o momento econômico e por que eu dei o nome de alerta para você. Bom, a primeira coisa que nós temos que conversar sobre a situação do mundo hoje é por que é um alerta econômico. O principal ponto é que há indicadores que informam que há problemas graves na economia. E você, como executivo, tem que estar atento a isso. Por quê? Porque quando o assunto é liderança, eu tenho a função de formar líderes executivos e empresariais, já alerto meus clientes para isso há algum tempo. Quando você tem que exercer a sua liderança, você tem que exercê-la em acordo com o contexto, com a situação que você está vivendo. E a situação econômica é uma perspectiva fundamental para você ajustar a sua forma de liderar. Na verdade, nos últimos meses, eu tenho convidado meus executivos a analisarem se não era o momento deles terem uma liderança mais marca-passo. O que é marca-passo? É aquela liderança que dá um ritmo nos negócios com o objetivo de trazer a maior quantidade de dinheiro para dentro do caixa da empresa. Por quê? Porque toda vez que você tem a previsão de que você vai entrar em uma crise econômica, você deve preparar, aumentar o seu caixa, uma vez que vence uma crise econômica, aquela empresa, aquele negócio que estiver mais forte. E o negócio mais forte, eu me refiro quem tem mais dinheiro no caixa. A partir do momento que a crise começa, como os indicadores indicam que ela informam que ela está no seu início, então o importante é você preservar o caixa. Então, nesse sentido, a gente tem um grande desafio aí, que é o seguinte: se para você aumentar o seu caixa, você deve ter uma liderança com ritmo, com um passo, por isso que chama-se marca-passo, ou seja, você dar um ritmo nas suas operações para trazer mais dinheiro para dentro da empresa, quando a crise já está se desenvolvendo, o estilo mais apropriado é o estilo que nós chamamos de coercivo ou coercitivo, que é aquele que faz com que você centralize um pouco mais as decisões, justamente porque você precisa comandar cada uma das ações no sentido de ser mais cauteloso e preservar o caixa da empresa que você criou. O problema nosso é que hoje as novas gerações, mas o momento que a gente vive não favorece muito esse tipo de liderança, porque as pessoas não gostam muito de qualquer ordenamento que pareça uma hierarquia. Mas, de fato, neste momento é a hora de você impor mais as decisões, de tal forma que você possa não apenas preservar o caixa, como eu falei, mas também preservar os negócios. E como é que a gente sabe que nós mudamos de fase nas questões econômicas? Como eu sempre digo, você como um líder executivo empresarial, sempre que você tem que tomar uma decisão, não é hora de você tomar decisão no momento de crise econômica baseado nas suas emoções, ou não é hora de você estar nervoso, é hora de você olhar para o painel. Então, o que eu vou compartilhar com você aqui é o painel que eu uso para tomar as minhas decisões, muito mais como um exemplo para convidá-lo a você desenvolver um painel que seja adequado ao seu negócio, porque nem sempre os painéis servem de igual para todo mundo. Mas aqui eu tenho algumas informações que são informações que eu considero genéricas, mas que podem ser muito úteis para você. Então, quais são as informações que eu afirmo que nós estamos entrando, a se continuar as condições atuais, em uma crise econômica? Então, para quem me conhece, sabe que eu uso muito esse indicador aqui,
que é uma informação que vem do Banco Central americano, do seu ramo de St. Louis, que é um branch, né, um ramo do Banco Central americano que tem muitas informações estatísticas de graça disponíveis para você usar. E entre essas informações está a venda de caminhões pesados. E se você olhar esses dados que vão desde 1967 até, no caso, março de 2025, você percebe um comportamento muito interessante nas vendas de caminhões pesados nos Estados Unidos, que mostram que quando essas vendas ultrapassam 500 mil unidades por mês e caem abaixo disso na sequência, de 4 até 15 meses você está diante de uma crise econômica que é dada por essas linhas, essas barras verticais aqui. Então, você observa que isso aconteceu desde sempre ali, em 1975, também em 1980. Aqui, esse momento aqui, em 1990, ele não pega, porque a crise de 1990 ela começou no mercado imobiliário japonês, e aqui ele está medindo a performance do mercado de vendas de caminhões pesados nos Estados Unidos. Aliás, eu cheguei nesse número aqui, a respeito dos caminhões pesados, por um pensamento muito lógico. Ora, apesar dos Estados Unidos ter uma malha ferroviária muito mais sólida e maior do que a brasileira, é claro que a última milha, o último quilômetro ali, entre os armazéns e os grandes depósitos, como, por exemplo, o depósito da Amazon, alguma coisa assim, isso necessariamente é feito por caminhões pesados. Então, se as empresas como a Amazon ou mesmo o Walmart estão vendendo menos, o uso de caminhões diminui, portanto, a manutenção dele também diminui, e ele dura mais, e aí as vendas de caminhões acabam caindo. E, como eu dizia para você, que ele tinha pego isso na década de 70, de 80, depois, no ano 2000, você vê que é uma queda importante nas vendas. 2008, observa que ele pegou também a crise na Covid. Muita gente acha que a crise na Covid não era previsível do que iria acontecer. Claro, você não sabia exatamente a magnitude daquilo, mas a venda de caminhões pesados, você observa que ela caiu antes do Covid começar, e agora isso aconteceu de novo. Desde agosto de 2024, as vendas de caminhões pesados estão abaixo de 500 mil unidades, e em março aconteceu uma queda importante. Você vê ali no lado direito do gráfico que as vendas caíram para exatos 403 mil unidades no mês de março. E, portanto, assim, nós temos uma queda aqui, e a se continuar, então é sempre importante essa parte da minha análise, tá? Se os dados continuarem se movimentando nessa tendência, vamos ver se, por exemplo, no mês de abril, isso aqui tem uma oscilação para cima ou continua a cair, por exemplo, para algo em torno de 300 mil unidades por mês, então é sinal que nós estamos nos encaminhando, de fato, para uma recessão, para uma crise econômica de grande porte. Ora, essa informação aqui de caminhões pesados, não preciso te dizer que ela é bastante imprecisa, porque se eu digo para você que quando os caminhões pesados caem, isso informa que entre 4 e 15 meses você está diante de uma recessão, ela não serve para você tomar uma decisão assim certeira de que, olha, realmente a crise já está no ponto mais agudo, mas é um indicador importante de que a crise está se transferindo do sistema financeiro para a economia real. Então, para a gente ter um pouco mais de previsão, eu uso a diferença da taxa de juros dos títulos públicos de 10 anos para os títulos públicos de 2 anos. Por que eu faço isso? Então, relembrando qual que é a minha lógica aqui de falar para você a diferença dos títulos de 10 anos em relação aos de 2 anos. É pelo seguinte, é porque se a economia está em condições normais, se nós estamos num momento de expansão ou num momento de estabilidade econômica, então é natural que a hora que o grande devedor da economia mundial, que é o governo americano, ele vai financiar sua dívida, ele vai lançar títulos públicos no mercado, nesse leilão, os bancos eles vão exigir uma taxa de juros maior para os títulos mais longos, por exemplo, o título de 10 anos. Por quê? Em 10 anos pode acontecer tanta coisa na economia que ele precisa de uma taxa de juros maior. E, eventualmente, ou melhor, evidentemente, a taxa de juros do título de 2 anos tem que ser menor do que a de 2 anos. Agora, para pensar em que situação essas duas taxas se inverteriam, ou seja, os bancos cobrariam uma taxa de juro para um empréstimo de 2 anos maior do que um empréstimo de 10 anos. Evidentemente, é quando ele verifica algum problema na economia, onde ele acha que o governo americano vai ter
vai ter mais dificuldade para pagar um empréstimo de 2 anos do que de 10. Então, se você pegar a diferença da taxa de juros de 10 anos e de 2 anos ao longo do tempo, você vai observar o quê? Em geral, esse gráfico vai ficar positivo na maior parte do tempo. Quando uma crise se aproxima, isso vai se inverter. Então, uma informação importante para você saber. Então, essa informação está aqui neste gráfico e você observa claramente que este gráfico ele mostra que quando a taxa de juros ela está invertida, ela sempre indica a proximidade de uma crise econômica. Isso aconteceu em todos os anos, inclusive no ano de 1990. Lembra que o indicador anterior de vendas de caminhões pesados não pega essa crise de 1990, mas o título, a inversão da taxa de juros do título de 10 anos para a taxa de juros de 2 anos, ele pega. Então, essa inversão ocorre ali, ocorre em 2000, ocorre em 2008, antes da crise do Covid, e agora também houve uma grande inversão, e é quando desinverte, que é o que aconteceu agora, é que você observa que a gente está entrando em uma crise econômica. Então, você pode ver que ainda falta um pedacinho aqui para chegar mais próximo de uma crise, embora em 2000 no Covid, em 2020, talvez essa diferença estava até mais baixa, nós já estávamos em recessão, mas, em geral, se você olhar os números anteriores, esse número aqui está começando agora, em março. E, para você ter maior precisão ainda, é só você observar a diferença da taxa de juros de 10 anos para a taxa de juros de 3 meses, que é este slide aqui. Então, você observa que essa taxa aqui, ela dá ainda maior proximidade de quando a crise vai acontecer. E você vê que ela ainda está oscilando aqui, ou seja, a hora ela desinverte, a hora ela inverte de novo. Depois de ter tido a maior inversão de toda a história, de toda a série histórica, agora ela desinverteu, inverteu de novo, desinverteu e ela está oscilando ali no zero, ou seja, a taxa de juros de 10 anos e de 3 meses estão muito próximas, e por isso que provavelmente nós já estamos vivenciando uma recessão econômica, o início de uma recessão econômica nos mercados. Por que eu uso o mercado americano? Porque o mercado americano ele é responsável por 25%, 30% do mercado global. Então, se alguma coisa afeta o mercado americano, necessariamente essa crise vai arrastar os demais países. É claro que se uma crise acontece no mercado japonês, por exemplo, como aconteceu no mercado imobiliário japonês em 1990, isso aí também arrasta os mercados para baixo. Ou na China, que também é uma economia, a segunda maior economia do mundo, na Alemanha e tudo mais. Mas a tendência é que o principal player dos mercados financeiros e econômicos seja os Estados Unidos. O importante para nós é você entender o que vai acontecer a partir daí, porque eu vou explicar isso um pouco melhor na conversa controversa, mas o que pode acontecer a partir daí é justamente uma mudança importante no sistema financeiro internacional, que é o ponto fundamental do meu alerta econômico, que é você compreender que essas questões que eu estou levantando são relevantes para você, porque essas mudanças elas podem acontecer em função da forma como a moeda é gerada hoje. Então, para quem já viu episódios anteriores do meu podcast, eu não vou aqui repetir, mas as nossas moedas hoje não são mais lastreadas por ouro, né? A moeda, hoje em dia, ela passou por uma transformação e o fato dela não ser lastreada em ouro faz com que isso gere crises sucessivas. Então, para você se lembrar da história, nós tínhamos um padrão que nós chamamos de ouro clássico, que existiu até 1913, quando você tinha, por exemplo, 20 dólares, era o equivalente a uma onça Troy, uma moeda de ouro, né? Então, em 1913, foi quando houve aquela famosa reunião de banqueiros americanos com o presidente da época, o Woodrow Wilson, que convenceram o Woodrow Wilson a instituir o que nós conhecemos hoje como bancos centrais. Então, os bancos centrais são eles que geram aquela moeda que não é mais lastreado em ouro, é lastreado em títulos de dívida pública. Então, isso daí é o que causa o endividamento dos países. Eu acho bastante preocupante quando eu vejo as pessoas imaginarem que as dívidas dos países são geradas pelos gastos do governo. Na verdade, é o contrário, a dívida do país ela é gerada pela própria geração da moeda,
E para justificar essa geração da moeda, os governos eles ficam cada vez maiores. Então, esse padrão ouro foi substituído entre 1913 e 1944 por uma permuta de ouro, ou seja, uma parte do dólar era lastreado em ouro e uma parte lastreada em dívidas públicas. E olha só o que aconteceu, como o dólar se valorizou, porque se antes você precisava apenas de 20 dólares para comprar uma moeda de ouro, nesse período você precisava de 50. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança importante que nós chamamos de padrão dólar-ouro. Quando os Estados Unidos tinham que devolver, no final da Segunda Guerra Mundial, o ouro para a Europa, quer seja por conta do ouro que a Europa depositou nos Estados Unidos, do seu Tesouro Nacional, por uma questão de segurança, para ficar longe da guerra, quer seja para reconstruir a Europa, os Estados Unidos não devolveu ouro. E o que ele fez foi o seguinte, ele recriou uma paridade de 35 dólares por uma onça Troy de ouro e devolveu o dólar no lugar do ouro para os bancos centrais europeus. Então, eles colocaram esse ouro aqui no Tesouro Nacional e esse dólar aqui no Tesouro Nacional, e era esse dólar que lastreavam as moedas. É quando, em 1960, ocorre aquele famoso discurso do Charles de Gaulle, presidente da França, dizendo que havia dólar demais no mercado, ou seja, ele imaginava que os Estados Unidos estavam imprimindo mais dólar do que o ouro que ele tinha nas reservas, e a França começa a pegar o ouro que estava lá nos Estados Unidos. Isso foi acompanhado por uma série de países, e devido ao fato de que a reserva de ouro estava diminuindo muito, e com certeza havia mais dólar do que ouro disponível no mercado, foi quando, em 15 de agosto de 1971, Richard Nixon vai até a televisão e ele informa que, a partir de agora, não havia mais a paridade ouro-dólar. O que havia, o dólar agora iria flutuar livremente, e isso foi evidente, uma tragédia, né, para a moeda local, porque, para você ter uma ideia, o que acabou acontecendo nesse período foi uma desvalorização da moeda de forma brutal, e isso eu vou explicar também um pouco melhor na nossa conversa controversa. Bom, o que acaba acontecendo a partir daí é que, para se evitar que os países continuassem a devolver o dólar para os Estados Unidos, é que foi criado o famoso acordo de petrodólares, que vigorou até 9 de maio do ano passado, se não me engano, que era um acordo que dizia que todo país, primeiro começou com a Arábia Saudita, ou seja, a Arábia Saudita ela somente venderia petróleo por dólar, e isso foi o que fez com que toda a economia do mundo começasse a usar o dólar nas transações internacionais, e isso passou para a OPEC, ou seja, todos os países exportadores de petróleo, e, posteriormente, fez com que as transações internacionais fossem feitas em dólar. Quando os Estados Unidos começou a utilizar esse sistema como uma arma, ou seja, quando começou a guerra na Ucrânia, e os Estados Unidos cortou a Rússia do sistema de pagamentos conhecido como SWIFT, então ali se começou a ter uma condição, uma situação que, pela primeira vez, um país conseguiu sair das garras do dólar. A Rússia, pela primeira vez, o que ela fez? Ela começou a vender todos os seus produtos em rublo, né? E, com isso, ela conseguiu fazer com que essa utilização do dólar como arma de guerra não funcionasse. Bom, o que está acontecendo agora é exatamente isso, né? A principal consequência de você ficar emitindo moeda sem que ela tenha um lastro em ouro, por exemplo, mas tenha um lastro em dívidas públicas, é que essa moeda ela perde valor, inclusive o dólar. Então, uma consequência fundamental é que, se você pegar um dólar de 1913, hoje, melhor dizendo, aí nessa imagem que você está vendo, é de 2020, então a situação é pior ainda, ele só compra 3 centavos do que ele compra em 1913. Ou seja, o dólar ele se desvalorizou de tal forma que o americano médio hoje, para ter o mesmo padrão de vida do americano em 1913, ele precisa trabalhar 33 vezes mais. E isso porque é o americano. Se você olhar, por exemplo, o nosso caso aqui, tudo isso daqui já foi dinheiro aqui no Brasil, mas quanto que vale
uma nota de 100 mil cruzeiros, por exemplo, hoje, ou 100 mil cruzados? Vale zero. Ou seja, a gente somente está vivo aqui no Brasil porque a gente usa muita tecnologia também, a gente teve que se reinventar para poder ter uma renda que nos sustente. Então, a situação de morte das moedas fiduciárias é que faz com que a gente tenha uma necessidade de mudar o padrão do sistema financeiro. Isso não é feito de maneira muito suave. Essa guerra comercial que vocês estão vendo entre os Estados Unidos e a China, principalmente, ela tem um papel importante nisso, porque se vai haver uma mudança de moeda, a gente precisa perguntar o seguinte: sim, mas qual vai ser a moeda, então, que a gente vai usar nas trocas internacionais? O dólar está perdendo valor, ninguém mais está querendo o dólar, porque ele sendo uma moeda de dívida pública americana, os Estados Unidos é um país extraordinariamente endividado, os títulos públicos dele estão perdendo, inclusive aquele rating de crédito, né? Ou seja, aquela nota, né, de crédito deles. Então, isso em algum momento tem que ser substituído. Então, quais são as opções? A opção principal é o ouro, e eu vou falar um pouco mais sobre isso na Conversa Controversa, então por isso faço o meu convite para você se inscrever no nosso canal para ter acesso à Conversa Controversa, onde eu vou explicar um pouco mais por que o ouro pode ser a próxima moeda a ser utilizada no mundo para trocas internacionais. Mas existem também outras moedas possíveis. Uma delas é uma moeda que existe no FMI, que se chama SDR, ou Special Drawing Rights, que é uma moeda composta de uma cesta de moedas do mundo e que até hoje apenas os bancos centrais têm acesso. Uma outra possibilidade é você fazer uma tokenização, uma moeda totalmente digital, e com isso você consegue resolver um problema importante que ocorre em grandes crises econômicas, que é o fato de que a liquidez ela vai se implantando, a falta de liquidez, melhor dizendo, ela vai ocorrendo no mercado, ou seja, falta dólar para poder fazer frente a todos os débitos que são feitos, né, da forma como hoje os pagamentos são realizados, porque quando você passa, por exemplo, um cartão de crédito, na verdade você está gerando uma dívida para pagar lá na frente. Isso é um título que tem que ser negociado no mercado, e isso é que pode realmente secar. E em função disso, você precisa evitar que as pessoas corram para os bancos e tirem a sua moeda. Então, pode ser que se volte para o ouro, pode ser que se volte para o SDR, ou, de qualquer forma, vai haver uma moeda digital. Pode ser que isso tudo aconteça, mas pode ser que haja uma moeda digital semelhante ao que a gente faz hoje com o Pix e que quer ainda se estender, se aprofundar um pouco mais com o Drex, que é o fato de você usar cada vez menos o dinheiro físico e passar a usar somente o dinheiro digital. Isso tem uma série de implicações, porque uma vez que isso evita que você retire o dinheiro do sistema financeiro, mas também cria um controle enorme no sistema financeiro, especificamente os bancos centrais. Por isso que eu sou tão contrário à independência dos bancos centrais, embora eu acho que isso seja uma tendência inexorável, e as pessoas acham isso bom, mas isso não tem nada de positivo, uma vez que você tem nas mãos de uma entidade que não é governo, mas que ela governa e pode controlar brutalmente todas as transações que são realizadas no mundo. Se você olhar, por exemplo, alguns diretores do Bank of International Settlements, isso em Genebra, na Bélgica, se não me engano, você vê que eles são pessoas que têm uma ferocidade muito grande para saber para onde que vai cada centavo do dinheiro do mundo. Então, a minha visão é que isso não é positivo, mas realmente eu não consigo convencer ninguém a respeito disso, né? Mas você deve se preparar para isso. Quer dizer, olha, ou vai ser ouro, ou vai ser SDR, ou alguma outra moeda tokenizada e provavelmente digitalizada. A questão toda para nós, como líderes empresariais e como líder, inclusive, dos nossos próprios investimentos, como pessoas que tomamos decisões nos nossos investimentos, o que você pode fazer para se proteger? Bom, como eu falei, você vai ter que proteger muito o caixa da sua organização, mas é importante você entender o seguinte, que essas situações, normalmente as pessoas imaginam que alguém sabe a resposta, né, de como resolver essas questões. Nem eu, nem ninguém tem uma resposta definitiva, porque lembra que eu falei para você no começo? Se as condições se mantiverem como estão agora, então estamos encaminhando para uma grande recessão econômica com áreas de depressão e que provavelmente vai provocar uma mudança econômica única na nossa história. Então, quando isso acontece, que você tem um período como esse que nós estamos vivendo no Brasil,
mas também nos Estados Unidos e, a rigor, em todos os países, um período de enorme inflação com uma contração econômica, é importante você estudar, porque, bom, primeiro de tudo, eu sempre digo que só existe um investimento que se chama educação financeira. Então, eu não recomendo as pessoas fazerem nada, eu recomendo as pessoas estudarem. E aí você que vai decidir o que você vai fazer com o seu dinheiro. Mas, como líder executivo, como líder empresarial, eu recomendo fortemente que você estude nessa situação sobre como os metais preciosos se comportam. Na conversa controversa, vou mostrar um pouco mais a respeito disso. Entender esses criptoativos, eu vejo que tem muito executivo que ainda tem um preconceito tolo a respeito do criptoativos, porque eles não entendem o que é isso. Então, é importante que você entenda como que esse ativo se comporta e ver se isso não é uma alternativa para sua proteção. Não se esqueça que países como El Salvador investem pesadamente em bitcoins. O Trump já disse que vai montar um fundo, uma reserva de segurança dos Estados Unidos em bitcoins também. Então, é importante você entender esse ativo, porque esse ativo ele chegou para ficar e havendo esses investimentos, ele com certeza ele vai se movimentar de maneira muito forte nos mercados, então você precisa estar atento. Mesmo que a gente tenha as restrições, eu também tenho restrições a criptoativos, mas você não pode deixar de compreender como eles se comportam. Importantíssimo também para nós, commodities. Se você é alguém que quer perceber como esse ciclo econômico vai se comportar de maneira positiva para alguns mercados, a minha visão é que os meus mercados de commodities vão ser afetados no primeiro momento, mas vão ser muito positivos na próxima fase do ciclo econômico. Por quê? Porque quando você tem um período inflacionário, como as commodities são ativos reais, elas com certeza elas ficam favorecidas. E claro, ativos reais mesmo, como imóveis, como terras e assim por diante. Só tome um pouco de cuidado, porque quando a gente fala ativos reais, as pessoas pensam em imóveis, as pessoas têm uma ideia de que são ativos sempre seguros para você ter, para você comprar e tudo mais. Pouquíssimas pessoas ganham dinheiro com imóveis e lembre-se que a crise de 1990, perdão, que eu mencionei no Japão, aconteceu no mercado imobiliário japonês, que estava super valorizado. Eu vejo esse mercado também super valorizado aqui no Brasil, mas eu não sou especialista em imóveis. Converse com quem entende. Agora, observe que o mercado imobiliário nos Estados Unidos também está apresentando declínio, porque lá também os imóveis ficaram sobrevalorizados, mas terras agriculturáveis, terras de uma maneira geral e imóveis são ativos que, em geral, se dão bem após esse primeiro momento, numa fase de contração, que é um segundo momento, vai ser um momento inflacionário também. E claro, né, em vez de você ficar ouvindo tantos economistas, tanta gente que fala a respeito do que você fazer com o seu dinheiro, procure entender o que os bancos e o que principalmente os bancos centrais estão fazendo com o dinheiro deles. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na conversa controversa. Daí, de novo, o convite meu para que você se inscreva, mas procure se informar. O que o banco faz com o dinheiro dele, com o dinheiro que está na tesouraria? O que os bancos centrais estão fazendo hoje? Você vai ver que eles estão se movimentando de maneira muito clara em uma certa direção. Então, com isso, você consegue ter uma ideia mais clara do que você também pode fazer, emulando o que esses grandes bancos fazem. Na conversa controversa, eu vou falar sobre outros assuntos também para te orientar um pouco melhor a respeito do que fazer num momento como esse. Agora, é claro que se eu estou falando para você que a gente está passando por um alerta econômico aí, que a gente está ingressando em um momento preocupante na economia, não basta você apenas saber o que você vai fazer com o seu negócio, com o seu departamento, caso você seja um executivo dentro de uma grande empresa. Mas é importante você também refletir a respeito do que você vai fazer com a sua carreira. Então, a orientação nesse momento é o seguinte: primeiro, seja muito cauteloso, se possível, evite mudar de emprego. Por quê? Porque quando você muda de emprego, você se torna um profissional barato para ser demitido. Então, se você tem uma oportunidade e pretende sair da empresa, na medida do possível, procure negociar algumas travas para que você não seja demitido sem nenhuma compensação nos próximos 12 meses ou 24 meses, aquilo que você conseguir negociar. Eu mesmo tenho um executivo que ele foi trabalhar em Luxemburgo e ele conseguiu negociar com a empresa de que, olha, os próximos 3 anos dele, a empresa tem que garantir o salário, porque é uma mudança importante, e foi exatamente por conta desse alerta aqui que ele foi mais enfático em conseguir uma negociação com essa cláusula. Cuidado também com essas oportunidades no estrangeiro, mas por quê? Porque em momentos em que você tem uma grande crise econômica como essa que nós estamos aventurando,
Você está observando, por exemplo, o que o governo americano está fazendo e como isso afeta o governo chinês, e eles estão entrando num embate ali. Em geral, esses embates comerciais acabam desembocando em uma guerra física. Então, esperemos que isso não aconteça, mas você precisa também estar com a cautela necessária, porque se eventualmente acontecer uma guerra de larga escala, o país em que você está conta muito. Por esse sentido, o que eu sempre digo, olha, o Brasil acho que ainda é o melhor país para você estar até esse momento aqui se estabilizar e a gente saber exatamente qual vai ser o resultado final dessa crise econômica. Importante, se você está procurando se recolocar, é importante você observar quais são os mercados que estão favorecidos pela crise econômica. Entende o seguinte, uma crise econômica, assim como nos investimentos, ela é uma grande oportunidade, dependendo de onde você está investindo, para você também na carreira, pode ser que você vá para uma empresa que esteja favorecida na crise econômica. Não preciso te dizer que quando você olha, por exemplo, a crise que aconteceu na pandemia, empresas de tecnologia saíram muito bem, farmacêuticas saíram muito bem, empresas de colchão, reformas de casa. Em geral, a ideia genérica, né, de quais são os negócios que se saem bem no momento de crise econômica são os negócios relacionados à manutenção e reformas, porque é só você imaginar o seguinte, no momento de crise econômica, a pessoa não troca de carro, mas o carro vai continuar dando manutenção. Ela também não vai trocar de casa, mas ele vai precisar fazer uma pintura, reformar um portão e assim por diante. Então, é importante você observar que qualquer empresa que venda produtos ou serviços que sirvam para a manutenção, isso evidentemente fica favorável em meio a uma contração econômica, além daquelas empresas de sempre, empresas de tecnologia que oferecem sistemas ou oferecem algum tipo de produto tecnológico que ajude as empresas a reduzir custo, ter um aumento de receita ou alguma melhora tangível, algum processo, produto ou serviço. Então, entenda o seguinte, ninguém pode se dizer que está totalmente imune a uma eventual contração econômica, até porque se a contração não atingir a você, a sua carreira, a sua empresa, o seu negócio, mas você tem familiares, você tem amigos que com certeza vão ser atingidos. Isso sempre acaba nos afetando. Então, nem mesmo os governos estão imunes, porque se realmente acontecer essa mudança drástica, essa mudança da moeda de trocas internacionais, e se isso for para o ouro, como tem acontecido nos últimos 5.000 anos de história, ou seja, toda vez que se tentou substituir o ouro por alguma outra coisa, como é o caso desse período que nós vivemos, que são moedas fiduciárias, em geral, a história mostrou que o ouro é o lastro mais adequado da moeda. Quando isso acontece, até mesmo os funcionários públicos ficam em risco. Por quê? Porque hoje essa forma de gerar moeda baseada em dívidas é muito favorável para você aumentar o tamanho do governo. Agora, se todo mundo tiver uma moeda estável e limitada, necessariamente o governo não vai ter como expandir. Muito pelo contrário, talvez o governo tenha que começar a trabalhar de maneira otimizada para dar conta de todos os serviços que ele coloca para a população. Então, isso também é importante para você que é funcionário público, porque muitas vezes eu vejo que o funcionário público acha que ele está seguro em todos esses momentos, mas não é bem assim. Uma crise econômica pode afetar muito você que está no setor público, principalmente se ocorrer essa mudança de moeda. E como que é essa situação aqui no Brasil? Particularmente, eu acho que a situação, no curto prazo, ela é desfavorável, como é para todos os mercados, para todos os países, mas no médio e longo prazo é extremamente favorável, porque o Brasil é um país que exporta commodities agrícolas e metálicas, tem uma produção agrícola extraordinária e nós temos condições de nos sairmos muito favorecidos nessa situação. O que nós precisamos é ter, claro, né, como sempre, um ambiente político, um ambiente jurídico mais favorável. Realmente, nós estamos num momento, talvez, de mais baixo nível nesses dois setores, então a gente precisa trabalhar para resolver isso de alguma forma, porque se nós resolvermos isso, nós temos uma condição bastante favorável para os próximos anos. A minha leitura também, em função das tensões geopolíticas, é que, de fato, o Brasil ele é o melhor lugar para você estar se, eventualmente, esse conflito se transformar num conflito militar ou se essas conflagrações que já estão acontecendo, quer seja na Europa ou no Oriente Médio, elas aumentarem. Eu acho que o Brasil é um país
seguro, é um país muito bom para você estar nesses momentos em que as questões geopolíticas estão mais aguçadas. Bom, o que isso tem a ver com você? Primeiro de tudo, avalie o seu setor. Como eu falei, se eu estou te dando uma visão generalista de que o mercado americano está passando, está dando sinais de uma forte contração, isso não significa necessariamente que o seu setor vai ser afetado. Então, você precisa avaliar os números do seu setor. Olhe para os números da empresa e, é claro, o seu departamento, porque mesmo que você esteja numa empresa que está em contração, certos departamentos, como é o caso do departamento de RH, departamento jurídico, departamento de contabilidade, esses departamentos com certeza serão menos afetados do que, por exemplo, a produção, então um departamento de qualidade, logística e assim por diante. Então, preste bastante atenção para você verificar como que isso afeta o seu departamento e aí sim, como que isso afeta a sua carreira, principalmente quando você pode ter sua carreira afetada pelo uso de tecnologias, como é o caso de inteligência artificial. Não tenha dúvida que existe essa discussão muito grande a respeito do uso de tecnologias para substituir pessoas dentro das empresas. Eu acho que isso é uma discussão fundamental, principalmente no momento de crise, porque os funcionários, uma forma de você reduzir custo é você demitindo as pessoas, até porque, se você imaginar empresas de logísticas, empresas de armazenamento, transporte de cargas, se a economia entra numa recessão, tudo isso acaba diminuindo, porque, como eu falei, toda crise é uma crise de liquidez, ou seja, os dólares estão diminuindo no mercado, a quantidade de dólar, a quantidade, portanto, de reais também, então isso provoca uma dificuldade da economia continuar girando. Vou falar um pouco mais sobre isso na conversa controversa, mas o que é importante é que você faça os ajustes necessários e que você se prepare para esses momentos um pouco mais difíceis no curto e médio prazo, mas para momentos muito bons no longo prazo, principalmente aqui no Brasil. Pessoal, essas são as informações que eu queria te passar nesse nosso podcast, nesse episódio número 103. O próximo podcast é importantíssimo para nós, completamos 2 anos aqui do nosso canal. Eu queria agradecer muito por você estar prestigiando aqui o nosso trabalho. Eu ainda me considero ainda no início. Como eu falei, a gente sempre faz esse podcast aqui numa correria danada em função de eu ter os meus compromissos dentro das empresas, ter meus próprios negócios, mas é um grande prazer poder compartilhar com você essas informações. Hoje eu estou sozinho, mas no próximo podcast nós temos mais um convidado importante, aliás, uma convidada muito legal para conversar conosco sobre o mundo executivo, procurando passar para você informações que aumentem a sua musculatura executiva. Então, muito obrigado a você que esteve conosco hoje e fica o convite para, na próxima quinta-feira, às 19h30, mais um podcast do canal O Executivo. Um grande abraço a todos e vamos em frente. E não se esqueça, vou gravar a conversa controversa. Tem um botão para você se inscrever aqui embaixo. Você é muito bem-vindo. Grande abraço, vamos em frente.